Essa é a história de Xiao Qian. Nesse dia a filha estava passando muito mal. Mas quando ela ligou para o marido e pediu socorro, ele disse que estava fazendo algo mais importante e desligou a chamada. E enquanto ela estava no meio da rua debaixo de chuva com sua filha passando mal, ela avistou o marido no carro com a mulher que foi seu amor de infância. Eles pareciam uma família. Xiao conseguiu chegar ao hospital e ficou sozinho esperando para saber como a filha estava. Quando perguntou sobre o estado da filha, o médico disse que as chances de sobreviver eram poucas, mas que eles iam continuar lutando pela vida da criança. A moça caiu em prantos, enquanto o médico dizia que ela tinha que ficar mentalmente preparada para o pior. Ela passou tudo isso sozinha, pois o marido estava com a suposta amiga. Ela só conseguia pensar que em seu casamento suportaria tudo, menos que machuque seus próprios filhos. Nessa hora o marido chegou com a amiga e a filha dela que decidiu chamar ele de pai. Como sempre ele cuidando da filha dos outros. Quando viu a esposa sozinha chorando, foi até ela, e perguntou por que a filha que estava apenas com febre estava no hospital. O médico então respondeu ele, e perguntou o que ele fez como pai para ajudar a filha. A safada veio pedir desculpas à esposa e pediu para não culpar o João. A esposa se estressou e gritou bem alto que não queria mais o marido, e que a safada podia ficar com ele, pois ela já estragou toda a família. E claro que a safada olhou pro traste, e ele resolveu defender ela. O marido disse que não era fácil para uma mãe solteira cuidar de casa, e ele apenas estava ajudando pois a menina tinha machucado o dedo. Xiao então perguntou por que ele não pode aguentar ver um dedo machucado da filha de outra. Mas deixou a filha dele queimando de febre, ao ponto de ir para a UTI. Ele respondeu que não imaginava que fosse tão grave. E que a menina agora era órfã de pai, e ele precisava ajudar as duas, e disse que a esposa tinha que entender. Desde que o ex-amor dele ficou solteira, o safado mudou com a família. Até em compras no mercado, e em coisas para sua filha, ele sempre quer comprar em dobro para levar para outra. Tudo isso com a desculpa que tem um coração bom, e que estava ajudando uma mãe solteira e sua filha órfã de pai. A esposa notava mas deixava passar. Mas tudo estava piorando, ao ponto dele não aparecer para cantar parabéns para a própria filha no dia do aniversário dela. E quando a esposa ligou atrás dele? Quando ele atendeu, a esposa perguntou onde ele estava, e também se ele esqueceu que dia importante era hoje. Mas ele disse que estava ajudando na lição de casa da outra menina, e pediu para dizer à filha que estava fazendo hora extra. A criança então na hora disse que não tinha papai mais, e perguntou à mãe se podia chamar o amigo da mãe de pai. A megera disse para a filha que ela daria o dobro de amor sozinha, não precisava de papai. Mas o homem disse que ela podia chamar ele de papai. A esposa ficou muito nervosa e disse que ele estava indo longe demais. E de novo o homem se defendeu dizendo que era apenas uma criança. E que de noite ia para casa e levava um presente para sua filha. A menina veio muito triste perguntar se o pai esqueceu o aniversário dela. Mas a mãe mentiu, disse que o pai estava fazendo hora extra e ia chegar mais tarde para comemorar o aniversário dela. Mas ver aquela situação cortou o coração de Xiao. Outro dia tinha uma competição de família na escola de filha. Mas o pai não apareceu de novo. E quando a filha perguntou, a mãe disse que elas podiam ganhar sozinhas. Mas nessa hora a criança viu o pai e gritou. Ele estava com a outra família da suposta amiga. Um colega de escola mandou ela parar de mentir pois não era pai dela. O menino disse que se ele fosse pai dela, estaria participando da competição com a filha. A pequena criança que não entendia, começou a chorar, e sua mãe acalentou a menina. A garota em toda sua inocência, pediu à mãe para trazer o papai de novo, pois agora ela seria uma boa menina, e nunca desobedeceria. E de novo o coração da mãe ficou em pedaços. Voltando ao hospital, a esposa disse que se ele gostava tanto de ser pai do filho dos outros, então que siga em frente. Pois ela queria o divórcio. Ele tentou se defender, e disse que não tinha nada com a megera. Só estava sendo gentil com a amiga. A esposa explicou que ele não estava traindo só fisicamente, mas também estava traindo a filha. E ela vai lutar com qualquer um que tente fazer mal à sua filha. O homem pediu para deixar ele explicar. Mas nessa hora outra criança chamou ele de pai e disse que o dedo estava doendo. A esposa, já cansada, mandou ele levar a criança para ver aquela ferida tão grave no dedo dela. O marido de novo interviu e pediu para que ela não desconte sua fúria em uma criança, pois ela é apenas uma inocente. A megera se fazendo de santa. Disse que entendia o que Xiao estava passando, e mandou-o não descontar na criança, e disse que deixava ela dar 2 tapas nela para Xiao descontar a raiva. Xiao deu só um, mas disse que aquele era apenas o começo, e que a megera ia pagar por tirar o pai da filha dela. E mandou ela ficar esperta, pois a vingança vem a cavalo. Algum tempo depois, enquanto cuidava da menina no hospital, a sogra chegou fazendo escândalo e acusando a moça de não cuidar da filha. Xiao contou que o marido preferiu cuidar da filha da ex-namorada, e abandonou a filha dele.
Mas a cunhada disse que ele era um bom homem, e ela deveria se contentar. Xião disse que ele não aguentava esperar para ser pai da filha da amante. Nessa hora Megera apareceu e pediu para não culpar o traste, pois ele só tinha um bom coração. A criança então tirou um amuleto de ouro que o safado mandou personalizar especialmente para ela, e disse que ia dar para a pequena Ana pois ela iria melhorar rápido e sair do hospital. Isso deixou Xião mais nervosa, pois ele nunca deu um presente assim para a filha. Mas fez um para a filha da ex-namorada. Ele deu a pior resposta para ela. O traste disse que a menina era meio doentinha e fraca. E o monge disse que o amuleto ia ajudar ela a ter uma vida longa e saudável. E ele achou que a filha dele não precisaria de um desses. A esposa mostrou a filha em coma na cama. Mas a sogra disse que não precisava de divórcio, pois o filho não traiu, ele apenas estava fazendo uma boa ação. Xião explicou que ele estava priorizando uma ex-namorada no lugar de sua filha. E sua suposta disposição de ajudar os outros e sacrificar os interesses de sua esposa e filha, para fazer as vontades da ex-namorada e da filha dela. Aquela suposta disposição de ajudar os outros era uma afronta ao seu casamento, e à sua filha de verdade. E lembrou de algo que aconteceu um tempo atrás. A família foi ao parque levar a filha para andar no seu brinquedo novo. Enquanto a mãe foi comprar água para sua filha. A intrigante apareceu com sua filha. A criança foi logo chamando ele de pai e dizendo que queria o brinquedo da filha dele. A intrigante então fingiu explicar que não pode dar o brinquedo e depois comprava um para ela. E disse ao homem que ela não tinha noção, e se pelo menos ela tivesse um pai atencioso como ele, ela seria mais feliz. O pai então pediu que sua filha desse o brinquedo para outra. Mas a menina se recusava pois foi presente de aniversário que a mãe deu. O pai tentou convencer a menina e dizendo que a outra estava triste, e que a filha tinha que ser uma boa menina, e que depois ele compraria um sorvete para ela. Ainda bem que a mãe chegou bem na hora e pediu desculpas e disse que não daria o brinquedo que ela comprou para a filha. A intrigante pediu desculpas e disse que a filha era inocente, não entendia. Xião deixou claro que a culpa era da mãe que não ensinou a ela o certo. O marido foi logo defender a intrigante e respondeu que era muito difícil criar filho sozinho. E continuou dizendo que ela sempre foi tão bondosa, deveria pelo menos deixar a menina brincar um pouco. Outro dia a colega de trabalho levou uma torta de queijo, e Xião experimentou, e amou. A moça explicou onde vendia para Xião ir comprar para a filha dela também. A moça então disse que iria depois do trabalho. Mas quando mandou mensagem para o marido traste, ele disse que ela poderia ir sozinha pois ele ia fazer hora extra. Então depois do trabalho ela foi ao mercado com a filha. Mas de repente enquanto a mãe pegava carne, a criança viu seu pai no mercado. Ele estava com a intrigante e a filha da mulher fazendo compras. Outro dia na porta de uma escola muito importante, a intrigante agradecia a ele por ter conseguido uma vaga para a filha dela. E disse que não se importaria em pôr a filha em uma escola pública. E ele explicou que a vaga foi conseguida por causa da família de sua esposa, que era muito influente, e que a filha da intrigante merecia ir para uma escola boa. A safada disse que não tinha como agradecer toda a ajuda dele. E que ele podia pedir qualquer coisa para ela. Nessa hora a criança saiu chamando ele de pai. A intrigante disse que precisava ir, e mandou a menina dar adeus ao tio. As duas foram embora e ele ficou esperando a filha sair da escola para levar ela para casa. Mas a esposa pareceu muito brava com ele. Ela queria saber por que ele deu a cota da escola que ela conseguiu para a filha dela, para a menina da intrigante. Mas ele disse que a filha deles tem amor em casa, então não precisa ir para uma boa escola. Mas a filha da intrigante não tem pai. Mas antes que a esposa respondesse, a menina saiu da escola e ficou feliz porque o pai foi buscar ela. Então a mãe deixou a conversa para outro momento. Voltando para o hospital, a esposa disse que ele não merecia ser pai. O safado disse que elas são a família dele, e sempre vai ter uma chance de compensar elas. Mas a intrigante não tem marido, por isso ele ajuda. E prometeu que seria a última vez que ajudou as duas. Mas a intrigante começou a fazer drama quando viu que ia perder a mordomia, e pediu perdão por estar atrapalhando a vida dele. E que agora vai ter que levar a menina para a escola sozinha, mas acha que não vão deixar ela entrar, mas que deveria ser o destino dela mesmo. O marido ficou nervoso como esposa por constranger a meretriz. Mas a esposa apenas disse que ele nunca pediu a permissão dela para fazer favores. E disse que realmente estava esgotada com toda aquela história. E que a família dela agora era só a filha. A sogra intrometeu e disse que se não fosse pelo marido ela não teria uma família. E não entendia por que ela estava brigando com um homem tão virtuoso como o marido dela. E Xião lembrou que se não fosse por ela, o marido ainda estaria desempregado. A sogra então pediu para ela não ser tão agressiva com as palavras. Xião mandou a sogra então sair da casa dela. E o marido foi logo pedindo desculpas e que amava ela, e não queria se divorciar, e tentou agarrar o braço de Xião. Mas o médico até que enfim chegou e brigou com todos por estarem gritando em um lugar que não podia. E perguntou se foram visitar ou fazer bagunça.
E ordenou que todos os membros da família saiam e só a mãe fique com a criança. O traste viu que estava tudo acabado. E saiu com sua família do hospital. Mas essa história ainda não teve um fim, muita água ainda vai rolar. Xiao não ia deixar barato aquela intrigante atrapalhar o casamento dela. Não era nem tanto pelo marido, mas sim pela filha que ainda estava em coma, depois que a intrigante fez o marido negar ajuda para a própria filha. Ela foi ao trabalho da intrigante, e disse que uma funcionária deles era amante do marido dela. Ela então tirou a máscara e tudo e se apresentou, e mostrou quem era a amante do marido dela. E disse que sua filha estava na UTI por esse motivo. E que enquanto isso a safado estava de boa no emprego. E disse que a empresa deles não deveriam ter uma pessoa assim no quadro de funcionários. A intrigante negou tudo, e disse que não conhecia Xiao. Mas a moça tinha várias fotos para provar a traição, e ela espalhou para todo lado. Então um dos sócios apareceu e disse que ia cancelar a sociedade. Por isso a gerente da empresa ficou muito nervosa e mandou a intrigante passar no RH para assinar sua demissão. E agora a intrigante vai começar a sentir na pele. Ela então perguntou por que Xiao estava fazendo aquilo. E a moça lembrou a ela o que disse no hospital. Que ela vai pagar por tudo que fez a família dela. Inclusive todo o dinheiro que o marido gastou com ela. Centavo por centavo. A intrigante disse que não tinha dinheiro. E que agora também estava desempregada, graças a Xiao. A moça disse que já sabia que ela não tinha dinheiro. E então processou judicialmente, e agora a justiça vai confiscar a casa que o marido de Xiao deu à megera. Alguns dias depois, a justiça realmente tomou a casa dela, para devolver a esposa. E ela ligou para o safado para pedir ajuda. O engraçado é que o traste disse a ela que prometeu à esposa que nunca mais ajudaria a lambisgoia. E de novo ela fez cara de cachorro de rua. E o safado não aguentou e disse que mesmo que desse problema para ele, ia ajudar a mulher e a filha dela. E depois dava um jeito na ex-esposa. Mas a mulher foi até sua antiga casa para pegar algumas coisas de sua filha. Mas não estava encontrando nada. Mesmo procurando em todo lugar. Mas o que ela encontrou foi a filha da intrigante parada no meio da casa. E quando perguntou o que ela estava fazendo lá, a menina respondeu que era a casa dela, mãe e do novo pai. Xiao, muito machucada, mandou a menina se retirar da casa dela. Mas deu de cara com o ex-marido e a intrigante bem no caminho. O safado perguntou por que ela estava lá. Mas ela só queria saber por que não podia ir na casa dela. A menina, que era ruim igual a mãe dela, disse que a Xiao era mau, e que ela só queria alegrar ela. Mas estava sendo expulsa. O ex-marido a repreendeu por brigar com a criança. Até a intrigante tentou falar. Mas Xiao disse que aquilo era invasão, e perguntou onde estavam as coisas da filha dela. A intrigante ficou sem palavras. Enquanto o safado dizia que pediu para ela não mexer em nada. Mas ela respondeu que jogou fora para o homem não ficar triste vendo as coisas da filha. Mas a filha dela disse que a mãe jogou fora porque fede e deveria estar no lixo. A intrigante tentou consertar, dizendo que a filha dela tem saúde frágil desde pequena. E que Xiao, como mãe, deveria entender que ela só estava protegendo a própria filha. Mas Xiao não entendeu muito bem, e pediu uma explicação mais detalhada. E quando a moça saiu do quarto estava acabada. E Xiao avisou que as coisas da filha dela custavam no mínimo $500.000. E que a intrigante invadiu a casa também, e tudo isso é crime. E que a pena mínima seria de 3 anos na cadeia. A intrigante se desesperou e começou a implorar ao homem para que a ajude, pois ela não podia ir para a cadeia. Mas ele apenas disse que a casa era da ex-esposa, e ela que decide. Ele não tem mais direitos depois do divórcio. A intrigante então começa a implorar para Xiao. Ela até se ajoelha implorando para não ir para a cadeia. Xiao então manda ela ir buscar todas as coisas que jogou fora. A intrigante volta a implorar perdão para o safado, mas ele fica firme na frente da ex-esposa. E Xiao avisa ela que bom achar todos os pertences da menina, ou ela vai conhecer uma vida pior que a morte. E a intrigante diz que vai, e sai correndo com a filha atrás dela. Depois que elas saem, o ex tenta falar com ela. Mas a moça explode. Ela já não aguentava mais aquilo. Lembra do médico da filha dela. Ele chega e diz a ela que sabe o quanto ela estava triste. Então ele comprou tudo novo para a filha dela. Xiao não queria aceitar. Mas diz a ele que quando ela resolver tudo na vida dela, vai levar ele para jantar para pagar toda a bondade dele. Ele disse que não se importava com o tempo. Pois o mais importante já estava sendo resolvido. A filha dela já estava fora de perigo. Enquanto isso, a intrigante jurava vingança a Xiao enquanto revirava o lixo para encontrar as coisas que jogou fora. Pois ela achava que Xiao era culpada de tudo. Mesmo depois de ela ser amante do marido de Xiao. Depois disso, a intrigante chamou Xiao para um encontro. E começou a falar que adorava ver o amante brigar com a ex-esposa por causa dela. E isso sempre a deixava muito feliz,
porque ela era mais importante que a esposa. Nessa hora Xião entendeu o que a megera queria. E então resolveu gravar a conversa entre as duas. E foi a melhor coisa que ela fez. Pois a intrigante disse que o ex-marido de Xião sempre cuidou da esposa. Mas ela conseguiu seduzir ele, e disse que odiava Xião. Ela então perguntou por que odiava a filha dela também. E perguntou se ela fez de propósito no dia que Xião precisou levar a filha para o médico. E a megera disse que só queria testar de quem o safado gostava mais. E lembrou Xião que o marido ficou com a amante, provando assim que ainda ama a intrigante. A megera pediu para que moça de o ex-marido a ela. Mas Xião disse que ele é um lixo, e que a megera podia ficar com ele. E revelou que gravou a conversa, e vai mandar tudo para o ex-marido da megera, o pai da filha dela. A megera chamou ela de cobra e desprezível. Mas Xião mandou a mensagem na frente dela, contando que ela traiu o primeiro marido. O cara disse que já desconfiava, e que iria fazer ela pagar por ter traído ele. No mesmo dia o cara apareceu no muquifo onde a intrigante estava morando. E já foi entrando para tirar satisfação, enquanto Xião olhava tudo de longe. Ela também mandou uma mensagem pro ex-marido safado para ir à casa da amante. Ele saiu correndo e chegou rápido. E escutou ela falando pro ex-marido que o amante era só um meio de criar a filha, pois era difícil de criar sozinha. O mundo do amante estava desmoronando, pois ele achava que era amor. Mas no meio disso tudo, o ex-marido dela viu o amante na porta e puxou para dentro. Enquanto Xião olhava. Ainda não e o fim. Deixe um comentário para mais.